Com um misterioso caça chinês surgindo no horizonte, os Estados Unidos estão buscando acelerar a produção do bombardeiro furtivo B-21 Raider. No entanto, restrições financeiras são um grande impedimento. A frota atual da Força Aérea dos Estados Unidos está fortemente inclinada para os jatos de caça de curto alcance, e mais bombardeiros B-21 podem ajudar a restaurar o equilíbrio. Projetados para transportar uma carga útil de até 20 mil libras, os sistemas avançados e furtivos dos B-21 visam combater ameaças crescentes como ao bombardeiro H-20 da China, que está chegando. Em uma entrevista recente, o então secretário da Força Aérea Americana, Frank Kendall, disse que faz sentido acelerar a produção de bombardeiros B-21 nos próximos 5 anos para preparar os Estados Unidos para um grande conflito. O secretário também sugeriu que, embora possa ser irrealista encurtar drasticamente o tempo de aquisição, pode haver estoque seletivo de peças e materiais de longo prazo para ajudar com o aumento da produção em tempo de guerra. O secretário também destacou que essa mudança, se for acessível, faria muito sentido. Segundo ele, há muito que se pode fazer sobre a taxa de produção no curto prazo, e o curto prazo para o secretário é o plano de 5 anos, dizendo em uma entrevista recente que já conversou com a indústria militar interna sobre a possibilidade de taxas mais altas de produção do que as que planejaram inicialmente. A taxa de produção do B-21 não é conhecida pelo público, mas especula-se que seja menos de 7 aeronaves por ano. O Northrop Grumman B-21 Raider faz parte do programa Long Range Strike Bomber, e ele deve ser um bombardeiro estratégico intercontinental furtivo, capaz de lançar armas convencionais e termonucleares em qualquer lugar do planeta. O B-21 foi chamado de aeronave de sexta geração, com um design muito parecido com o B-2 Spirit, um design de asa típico com qualidades stealth extremamente altas. Será um bombardeiro com capacidade nuclear, equipado com praticamente todas as munições modernas guiadas com precisão. Ele pode ainda atingir todos os cantos do planeta, é claro, com reabastecimento em pleno ar. Começando com uma fase de produção de baixa taxa de 21 unidades, a Força Aérea se comprometeu a construir pelo menos 100 Raiders para substituir os antigos B-1B Lancers e B-2 Spirits, apoiados pelos gigantescos B-52J Straight Fortress atualizados. A Força Aérea aprendeu com seu erro no passado em manter a frota de bombardeiros muito pequena, tornando-a muito cara. Por exemplo, o B-2 Spirit foi planejado para ser uma frota de 132 aeronaves. No entanto, o Congresso americano encerrou o programa depois que apenas 21 foram construídas. Isso resultou no custo por aeronave subindo para quase 2 bilhões de dólares. O B-21 Raider entrou em sua produção inicial de baixa taxa em janeiro de 2024, mas os primeiros 5 lotes iniciais serão de apenas 21 aeronaves. Espera-se então que o programa de próxima geração produza mais de 100 bombardeiros, embora tenha havido algum clamor para dobrar os números. O subsecretário de Defesa para Aquisição e Sustentação no governo de Biden, William LaPlante, disse na época que o B-21 foi estruturado para ser um programa de baixa taxa para protegê-lo contra cortes no orçamento. No entanto, os líderes do Comando de Ataque Global da Força Aérea e outros sugeriram que construir mais do que os 100 aviões planejados é necessário para então atingir as taxas de sortidas necessárias em uma futura grande guerra, seja contra a China ou contra a Rússia. Os Estados Unidos são apenas uma das 3 nações, junto com a China e a Rússia, que continuam operando bombardeiros de longo alcance, que são um componente-chave da tríade nuclear. A Força Aérea tem cerca de 140 bombardeiros em sua frota, incluindo o B-1, o B-2 e o B-52. A Força Aérea ainda planejou aposentar o Rockwell B-1B Lancer e o B-2 Spirit, quando então o B-21 Raider entrar em serviço integralmente. A frota de 76 Boeing B-52 Straight Fortress atualizados continuará operando após ser redesignada como B-52J, à medida que cada bombardeiro recebe novos motores e outras melhorias.
O sonho, então, da Força Aérea Americana é tornar o B-21 Raider operacional antes de 2030. Mas será possível? Há duas importantes maneiras em colaborar com meu trabalho. A primeira assistindo e curtindo aos vídeos, e a segunda comprando as minhas camisetas e outros produtos da loja, umapenca.com/área militar. A meta declarada publicamente pela Força Aérea é operacionalizar os B-21 antes de 2030, com a base aérea de Ellsworth, em Dakota do Sul, programada para ser a primeira base a hospedar esquadrões Raider codificados para combate. Esquadrões B-21 adicionais devem ficar baseados na base aérea de Whitman, no Missouri, atual casa da frota de bombardeiros B-2 Spirit, e na base aérea de Dyess, no Texas. O alto escalão da Força Aérea não se comprometeu com o número final de B-21 de forma pública, que são necessários para a Força Aérea, mas não devem repetir o mesmo erro em ter uma frota minúscula como aos B-2 Spirit. Mas a estrutura de superioridade aérea da Força Aérea Americana tem sido muito pesadamente ponderada em direção a caças de alcance relativamente curto por algum tempo, entre eles os caças F-35. Então, colocar mais ênfase na compra de bombardeiros pode ser valioso, porque os Estados Unidos estão atrás no quesito operações a longas distâncias com o máximo de força nuclear e convencional nos próximos anos, já que a China dominou a estrutura de produção de bombardeiros, mas não necessariamente ultrapassou os Estados Unidos, o que pode acontecer nos próximos anos. O novo canal Analytics é dedicado a assuntos de geopolítica e defesa. Diferente do área militar, ainda não teve a monetização e o engajamento do público restringidos pelo YouTube. Se inscreva e ative as notificações.